Você já imaginou presenciar a passagem do maior objeto interestelar já detectado pelo ser humano? Um corpo colossal vindo de outro sistema estelar, cruzando o nosso sistema solar e agora se aproximando da Terra. Pois é, o 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado pela astronomia moderna, está de volta ao centro das atenções. Novas observações revelaram algo extraordinário: jatos gigantescos de partículas se estendendo por milhões de quilômetros no espaço. E mais, seu tamanho, massa e comportamento orbital desafiam tudo o que acreditávamos saber sobre objetos desse tipo. Mas o que realmente está acontecendo com o 3I Atlas? Por que esse visitante é tão diferente de qualquer outro já registrado? E o que veremos quando ele fizer sua máxima aproximação com a Terra? Antes de mergulharmos nesse mistério cósmico, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde os próximos episódios dessa série que está acompanhando em tempo real a jornada do 3I Atlas pelo nosso sistema solar. Agora, respire fundo e venha comigo. O 3I Atlas não é um cometa comum. Ele vem de longe, muito longe, de uma região do espaço interestelar, além da influência de qualquer estrela conhecida. Desde que foi detectado em 2025, esse corpo celeste despertou fascínio e dúvidas. Ele segue uma órbita hiperbólica, o que significa que está apenas de passagem, não voltará nunca mais. Seu destino é o mesmo de sua origem, o espaço profundo. Mas durante essa breve travessia pelo sistema solar interno, o 3I Atlas tem nos proporcionado uma oportunidade única. A chance de observar a matéria de outro sistema estelar, um fragmento que viajou por bilhões de anos até cruzar o nosso caminho. Quando ele passou pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, no dia 29 de outubro de 2025, atingiu uma velocidade superior a 68 km por segundo, o equivalente a 245 mil km por hora. Foi nesse momento que sua atividade atingiu o auge, liberando jatos de gás e poeira, fenômeno típico em cometas naturais, mas com uma diferença brutal. As dimensões e intensidade desses jatos não se parecem com nada que já vimos antes. As imagens mais recentes, capturadas em 9 de novembro de 2025, mostraram algo que deixou astrônomos do mundo inteiro em alerta. O 3I Atlas exibia 2 jatos anticaudais, estendendo-se por quase 1 milhão de quilômetros em direção ao Sol, e um terceiro jato, ainda mais longo, alcançando quase 3 milhões de quilômetros na direção oposta. Para se ter uma ideia, isso equivale a mais do que 2 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Esses jatos são compostos por partículas e gases ejetados a partir da superfície do cometa, mas a extensão e o padrão observados são simplesmente colossais. Avi Loeb, físico teórico de Harvard, comparou a estrutura do 3I Atlas com uma verdadeira usina cósmica. Segundo ele, a densidade de massa nas camadas externas dos jatos é 1 milhão de vezes maior que a do vento solar. Isso representa uma taxa de perda de massa da ordem de 50 bilhões de toneladas por mês, quase o dobro da própria massa mínima estimada do cometa. Mas é aí que começa a anomalia. Se essa taxa fosse real, o 3I Atlas literalmente se desintegraria em poucas semanas. O que levanta a hipótese de que estamos diante de um mecanismo de ejeção muito mais eficiente do que a sublimação natural de gelo, talvez algo que ainda não compreendemos totalmente. A diferença do 3I Atlas não está apenas em seus jatos, está em seu tamanho. De acordo com os cálculos publicados recentemente, seu diâmetro pode ultrapassar 10 quilômetros, tornando-o o maior objeto interestelar já observado. Para efeito de comparação, o Piriri Oumuamua, descoberto em 2017, tinha cerca de 100 metros. O 2I Borisov, detectado em 2019, media aproximadamente 1 quilômetro. O 3I Atlas é pelo menos 10 vezes maior
e 1 milhão de vezes mais massivo que o primeiro deles. Essa proporção é tão improvável que, segundo Loeb, a chance de um objeto dessa escala chegar ao sistema solar por mero acaso é inferior a 1 em 100 milhões. E isso abre uma questão inevitável. Será mesmo um cometa natural? Ou há algo além da natureza nesse visitante? A comunidade científica está dividida. Para a maioria dos astrônomos, o 3I Atlas é apenas um cometa interestelar particularmente ativo, talvez formado em um sistema mais frio, onde o gelo é mais abundante e denso. Mas uma pequena parte da comunidade, liderada por Loeb e outros pesquisadores independentes, considera uma hipótese mais ousada. E se os jatos observados forem resultado de um mecanismo artificial de propulsão? O argumento é puramente físico. A ejeção natural de voláteis pelo calor solar não seria suficiente para sustentar jatos com tamanhos e densidades tão colossais. Mas se os fluxos fossem gerados por algum tipo de tecnologia, como propulsores químicos ou iônicos, a taxa de perda de massa seria muito menor e, ainda assim, compatível com as observações. Claro, até agora, não há qualquer evidência direta de que o 3I Atlas seja artificial, mas a própria improbabilidade estatística de sua existência, combinada à sua estrutura anômala, mantém essa hipótese viva na imaginação científica. E agora, a parte que está movimentando observatórios em todo o planeta. O 3I Atlas está a caminho de sua máxima aproximação com a Terra, prevista para 19 de dezembro de 2025. Nesse ponto, ele estará a cerca de 270 milhões de quilômetros, quase 2 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, totalmente seguro. Nenhum risco de colisão, nenhum impacto, nada que possa ameaçar o planeta. Mas do ponto de vista científico, será um momento histórico. Durante essa fase, o 3I Atlas poderá ser observado com maior clareza por telescópios terrestres e espaciais, incluindo o James Webb e o Hubble, que já têm sessões programadas para acompanhar o fenômeno. Essas observações serão essenciais para analisar a composição química dos jatos, medir a velocidade de ejeção de partículas e, talvez pela primeira vez, estimar com precisão a densidade e a estrutura interna de um objeto interestelar de grande porte. Para os astrônomos amadores, a expectativa é mais modesta. O brilho do 3I Atlas deve permanecer fraco, insuficiente para ser visto a olho nu, mas os telescópios de médio porte poderão registrar sua trajetória, uma linha tênue e distante se movendo lentamente contra o pano de fundo das estrelas. Mesmo que não possamos vê-lo brilhar no céu, o 3I Atlas é mais do que um simples ponto perdido na imensidão. Ele é um mensageiro, uma cápsula cósmica vinda de outro sistema solar. Em sua crosta gelada estão guardados elementos químicos formados sob condições completamente diferentes das do nosso Sol. Sua passagem pelo sistema solar é uma oportunidade rara, talvez única, de estudar o que existe além da nossa vizinhança estelar. E, quando ele se afastar, levando consigo seus segredos, talvez leve também perguntas que continuarão sem resposta por muito tempo. Será o 3I Atlas apenas um colosso natural vagando entre as estrelas? Ou uma máquina cósmica antiga cruzando o espaço há bilhões de anos? Testemunha silenciosa de civilizações que jamais conheceremos? Por enquanto, só sabemos que esse gigante interestelar segue sua jornada e em breve estará mais próximo da Terra do que nunca. Os próximos meses serão decisivos para decifrar o que ele realmente é. E claro, você vai acompanhar tudo aqui, no Universo Oculto. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque em breve vamos falar sobre o que o James Webb e o Hubble estão descobrindo nas novas imagens do 3I Atlas. O universo está vivo, em constante movimento, e nós estamos apenas começando a compreendê-lo. Até o próximo vídeo.